Não culpe Deus pela maneira como Ele faz as coisas. Muitas vezes o modo dele agir não se encaixa na maneira como pensamos que Deus deve fazer as coisas. Por isso ele tomou duas pessoas muito insignificantes, Maria e José, e fez com eles algo eterno, belo e maravilhoso. Mensagem de hoje: Nascimento de Jesus, o grande retrato. Quando você pensa no Natal, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Pense nisso por um momento. Você pensa em qualquer coisa que a Bíblia diz acerca de Jesus? Ou o seu primeiro pensamento é sobre você mesmo, como uma pessoa boa que tem de fazer compras? Para onde vou? Quando vou terminar minha lista de Natal? Quem virá para o almoço? Em outras palavras, o que realmente vem primeiro à sua mente? Bem, mesmo quando você lê as Escrituras, às vezes parece que faltam nelas algumas das maiores lições de Deus. E mesmo quando você pensa no Natal e na Bíblia, você pensa em Maria e José, no nascimento de Jesus e no fato de que ele nasceu numa manjedoura e havia gado lá. E havia pastores, e depois uma estrela, e homens sábios e presentes. Depois de um tempo, você corre para fora. É por isso que muitas vezes sentimos falta das maiores lições de Deus quando limitamos o nosso pensamento a palavras particulares e não fazemos a nós próprios a pergunta: o que está por detrás de tudo isso? O que realmente está acontecendo quando se trata do Natal? Assim, quero que pensemos em termos do quadro geral. E a primeira coisa que desejo mencionar é simplesmente isso: que o que parece ser um evento insignificante pode ter consequências eternas. Pensem como isso é insignificante: o nascimento de um bebê. Bem, havia muitos bebês que nasceram ao mesmo tempo, ou em torno dele, ou em algum tempo antes ou depois, mas não há nada significativo no nascimento de um bebê. Acontece o tempo todo. O fato de que este bebê acabou tendo de nascer num estábulo, que talvez não era tão significativo, é porque havia muitos bebês nascidos e eles nem sempre nasceram em casa. E aqui temos Maria e José viajando de Nazaré até Belém. Viagem de bom tamanho, especialmente em um burro. Condução um pouco diferente da que você usou para vir aqui hoje. Então, você olha para isso e você acha que, bem, eles não eram muito significativos. Então, o que torna tão importante o Natal? Bem, quando você começa a ler a Escritura e você se pergunta: bem, e José e Maria? Bem, quem era José? Apenas outro hebreu. E o que aconteceu? Quando ele estava ponderando o que fazer, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: José, você conhece a história em Mateus. Esse bebê é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que nasce para você e para Maria. E então o anjo passou a descrever certas coisas e, de repente, tudo mudou. Eles estavam casados. E isso não acabou com a história do que aconteceu depois. Mas o que eu queria que você visse, como isso aconteceu. Naqueles dias, a pessoa mais importante do mundo era César. Ele tinha controle absoluto de tudo. Se ele falou, isso é lei. E ainda, por outro lado, num estábulo em Belém, nasceria a pessoa mais importante do mundo. Não só para aquele tempo, mas para sempre. Esse pequeno bebê foi chamado de Jesus por indicação do próprio Deus. Mas César não sabia disso naquele momento. Às vezes, coisas que parecem insignificantes para você podem ser muito significativas. Ouça-me com cuidado. Jamais pense em Deus fazendo coisas insignificantes. Seja lá o que for que ele faça, é significativo. Tudo o que ele escolhe fazer em sua vida é significativo. Sempre que ele fala com você, é significativo. Deus está envolvido em nossa vida e às vezes há surpresas. Bem, foi uma grande surpresa e, no início,
surpresa não muito feliz. Então, quando Deus lhes disse, deixe-me dizer e explicar o que realmente está acontecendo, foi uma história completamente diferente. Então, quando pensamos no Natal, a verdade é que o que parecia ser muito insignificante se tornou algo que teve consequências eternas. Aquele pequeno bebê que era Jesus, quando se tornou homem, morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Foi sepultado, ressuscitado, ascendido aos céus e está sentado hoje à mão direita do Pai para você e para mim. Isso não é insignificante, mas parecia ser. A segunda coisa é que, às vezes, Deus usa os ímpios para realizar seu propósito divino. Nós pensamos que Deus só trabalha através dos crentes. Não, necessariamente. Porque naqueles dias, por exemplo, César Augusto, que era o imperador daquela época, governando grandes partes do mundo, e ele decidiu cadastrar todo mundo. Assim, todo mundo teve que ir para a sua terra natal. Eles tinham que voltar lá e se inscrever para a tributação e assim por diante. Você pergunta, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? 700 anos antes, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Deus falou a esse profeta e lhe deu a profecia de que o Messias nasceria em Belém. Isso foi 700 anos antes de Jesus ter nascido. E o que isso tem a ver com César? Simplesmente isso, que Deus estava usando um líder muito ímpio 700 anos depois, que era implacável em todos os sentidos. E ele passou uma lei, e você não podia violar aquela lei. Ele aprovou uma lei que todos tinham que ser recenseados. O que isso tem a ver com Jesus? Aqui está a resposta. Maria estava grávida de Jesus. Isso significa que eles tiveram que deixar Nazaré e descer para Belém. E o que acontece é que Maria dá à luz a Jesus em Belém, não em Nazaré. Mas onde a profecia dizia que Jesus nasceria? Em Belém da Judéia. E assim aconteceu. O que eu quero que você veja é que Deus usou César Augusto para aprovar uma lei que se ajustasse ao perfeito momento de Deus, 700 anos antes, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Disso, Maria e José talvez não soubessem nada, ou talvez soubessem de algo. E assim, 700 anos antes, Deus diz ao mundo, através de seu profeta, que o Messias está vindo. Pense nisso, por exemplo. Nenhuma mulher teria dito, serei eu. Foi uma surpresa total, e além do que isso significava em seus dias, que ela poderia ser apedrejada até a morte, e tudo mais, e a decepção, e a vergonha para José, de que, de alguma forma, pareceria ao povo que ela deve ter sido infiel a ele. Todas essas coisas. Mas o que Deus estava fazendo? Cumprindo sua promessa. E lembre-se disso, Deus cumpre cada uma de suas promessas. Ele não faz promessas sem que, de alguma forma, as cumpra. Então, o que acontece? Ele usou um homem ímpio para cumprir sua promessa. Deus ainda usa os ímpios, às vezes, para realizar seu propósito divino. Não há nada na Bíblia que diga que Deus não use o justo. Assim, o que quer que ele esteja disposto a fazer, ele realizará sua vontade de alguma forma ou de outra. E então, o que acontece aqui é que esse líder ímpio tomou uma decisão que se encaixava na promessa profetizada de que Deus traria Jesus ao mundo no momento certo. Muitas vezes, Deus faz sua maior obra através da pessoa improvável. O que você e eu sabemos de Maria? Ela não era ninguém, apenas outra israelita. E quanto a José, nada significativo sobre ele. Então, você pensa acerca de você mesmo. E há um monte de gente que pensa, bem, eu sou um João ninguém. Não há nada significativo na minha vida. Como Deus poderia me usar? Bem, Maria e José poderiam ter dito a mesma coisa. Na verdade, eles nunca teriam acreditado. Bem, Deus não faria isso na minha vida.
É por isso que o anjo veio a José e disse: José. E ele deixou bem claro para quem estava falando e exatamente o que ia acontecer. Não pense em sua vida como sendo apenas um ninguém. Na medida em que eles estavam preocupados e, provavelmente, todos os seus vizinhos, ninguém teria suspeitado que Maria iria dar à luz o Filho de Deus, o Messias. Isso seria absolutamente inacreditável. Não critique Deus acerca da maneira como ele faz as coisas. Muitas vezes não se encaixa em nosso plano, não se encaixa na maneira como pensamos que Deus deve fazer as coisas. E assim, ele tomou alguém muito insignificante, Maria e José, e promoveu o evento mais belo, maravilhoso e eterno. Não subestime o que Deus pode fazer e como Ele pode fazê-lo, ou na maneira como julgamos que Ele deve agir. Às vezes perdemos a vontade de Deus porque não achamos que Ele age de certo modo. Então, apenas lembre-se, Ele vai realizar a vontade dEle à maneira dEle. Eu olho para trás na minha própria vida e penso, Deus, eu nunca imaginei isso. Mas muitas vezes as pessoas se depreciam e dizem como Deus poderia me usar. Isso não significa que você vai dar à luz outro Salvador, não precisamos de outro, mas isso significa que Deus pode fazer à maneira dele. Isso significa que ele pode usá-lo de uma maneira para dar nascimento espiritual a pessoas a quem você partilha sua fé e elas são salvas. E assim ele muda. Ele usa você para mudar seu destino eterno. É por isso que partilhar sua fé com outras pessoas é importante. Não subestime o que Deus pode querer fazer em sua vida. E assim, quando penso em como Ele trabalha, você não pode determinar o valor de uma pessoa pelo seu ambiente. Agora pense nisso. O que cercou Maria e José quando Jesus nasceu? Eu vou lhe dizer: vacas, cabras, ovelhas, cheiro e, aroma incrível. O cheiro do feno e todas as coisas que seriam verdade em um estábulo. Você está me dizendo que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Salvador, vai nascer num lugar assim? O que tudo isso deve dizer para nós? Não estimar o valor de uma pessoa pelo ambiente. Aqui está o Salvador do mundo. Isto lhe servirá de sinal. Então você não vai estar enganado. Você vai, agora veja isso. Nasceu um Salvador, o Messias, e vocês encontrarão o bebê. O quê? Como poderia o Messias, o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura? De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores, veja isso, disseram uns aos outros: vamos a Belém. Eles receberam a mensagem: vamos a Belém. Não disseram: bem, vamos jantar primeiro, ou almoçar, ou tomar o café da manhã, ou vamos cuidar disso e amanhã vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor Deus nos fez conhecer. Quem eram eles? Um bando de pastores, rapazes que cuidavam de ovelhas. Eles eram um grupo de pastores. Eles estavam fora nos campos apenas fazendo o que normalmente faziam. Durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E enquanto eles estão sentados lá, talvez conversando uns com os outros, ou ao redor do fogo, algo assim, de repente, essa grande luz brilhante, indescritível. E a Bíblia diz que, como resultado disso, eles ficaram aterrorizados. E o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, eles sabiam exatamente o que era Belém. Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Messias nasceu. Bem, antes de tudo,
eles não esperariam que o Messias nascesse. Eles provavelmente esperassem que ele viesse de outra maneira. O Messias nasceu. Ele é Cristo, o Senhor. Então escute o que acontece. Quando os anjos se retiraram deles para os céus, os pastores começaram a dizer uns aos outros: vamos a Belém. Agora mesmo, largue as varas. Vamos bem, esqueça as ovelhas. Vamos descobrir isso. Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Olhe para isso. Acreditamos que algo aconteceu e o Senhor nos deu a conhecer porque o anjo anunciou. Agora, por que Deus falou com um grupo de pastores? Provavelmente porque eram jovens que acreditavam na palavra de Deus, que procuravam o Messias. Muitas pessoas naqueles dias aguardavam o Messias, à procura do Messias. Provavelmente jovens, homens de fé e talvez rapazes que Deus sabia, que acreditariam no que viram. E observe isto, que tiveram a coragem de dizer o que estavam prestes a ver. Deus não disse isso a um grupo qualquer de jovens ou idosos que nunca acreditariam nisso. Os pastores disseram: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá. Escute isso. Correram. Eles não apenas se mexeram e disseram: bem, vamos amanhã. Correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Eles talvez olhassem ao redor, batessem em algumas casas ou o que quer que seja, mas eles encontraram o seu destino. Encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, o que eles fizeram? Voltaram ao trabalho dos pastores que eles tinham. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Agora observe isso. Você teria sido um dos pastores que queria dizer o que tinha ouvido, o que tinha experimentado ou o que tinha visto? Você acha que esses pastores poderiam ter ouvido e visto o que eles ouviram e viram e então dizer: ok, escute, o que vai acontecer com as ovelhas? Não podemos deixar os rebanhos, vamos voltar para as ovelhas. Não, eles disseram a todos. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Você sabe por que eles se perguntaram sobre isso? Porque eles estavam dizendo com entusiasmo: você não vai acreditar nisso, mas eu estou dizendo que estamos lá fora, mantendo nossas ovelhas e mantendo aceso o fogo, e de repente o céu se acende, e aqui está o anjo do Senhor, e aqui está o que ele disse, e nós deixamos nossas varas e saímos, e isto é o que nós vimos e o que nós ouvimos. Você tem que acreditar. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Então, deixe-me perguntar isso. A quem você contou recentemente acerca do dia em que foi salvo ou do tempo em que foi salvo? A quem você contou? Com quem você conversou nesta época de Natal e disse: bem, o Natal é algo maravilhoso. A coisa mais importante no Natal é que Jesus me salvou. Ele me perdoou dos meus pecados e colocamos uma árvore. Penso na cruz. Nós, quando colocamos as luzes, pensamos nele como a luz do mundo. E você poderia, quando pensa em dar presentes, em achar que Jesus é o maior presente. Em outras palavras, a quem você contou alguma coisa sobre Jesus durante todo o Natal? Eu sei que você disse às pessoas o que você quer para o Natal. E você disse a algumas pessoas o que você gostaria de ter para o Natal, pessoalmente.
Ou você disse a algumas pessoas o que você vai dar para o Natal. Você disse um monte de coisas sobre Natal. Mas o que você lhes disse sobre o presente revolucionário, impressionante e eterno que você recebeu através da pessoa de Jesus Cristo? A quem você contou acerca disso? Então a Bíblia diz que eles não podiam esperar. Eles disseram a todos que eles podiam contar. E as pessoas se perguntavam sobre isso. Em nenhum lugar se diz que depois disso as pessoas se reuniram. As pessoas apenas se dirigiam de todos os lugares para o estábulo. Eles queriam vê-lo. Eles queriam ser capazes de dizer: eu o vi, eu sei que é real. Eles apenas se perguntaram sobre isso. Agora observe isso. Você pode estar aqui hoje, ou você pode apenas estar assistindo pela televisão, ou você pode apenas estar escutando pelo rádio. E você ouviu a verdade do Evangelho de Jesus, e seu nascimento e assim por diante. Então, você vai fazer uma de duas coisas. Se você está aqui e fará o que muitas daquelas pessoas fizeram, você apenas ouvirá a boa notícia, se esquecerá dela. Se você está assistindo na sua televisão, você pode fazer uma de duas coisas. Você vai levar a sério o seu relacionamento com Deus e rapidamente receberá o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Talvez este versículo venha à sua mente. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes e assim está disposto a dizer: Senhor Jesus, eu pequei contra ti. Estou te pedindo para me perdoar. Eu quero ser uma parte de tua vida e te quero na minha vida. Eu estou te pedindo para me perdoar. Estou pedindo que me salves hoje. Estou entregando minha vida a ti agora. Amém. Essa será a coisa mais sábia que você poderá fazer. Você vê, quando o assunto de Jesus surgir, você vai tomar uma decisão. E pensa no que as pessoas fazem. Elas escutam, elas acreditam e sua vida é transformada. Ou elas ouvem, elas se desligam e caminham para a eternidade sem Cristo. Ou você pode ser sábio o suficiente para pedir a Jesus Cristo para perdoá-lo de seus pecados. Eu não me importo onde você está. Vi pessoas sendo salvas em todos os tipos de lugares. Um homem me disse há pouco tempo, e ele é médico, ele estava a caminho para o seu consultório naquela manhã. Ele disse que, ouvindo o rádio, ele ficou sob convicção de pecado pela maneira como estava vivendo. Disse ele: eu tirei o carro da estrada, desliguei o motor e fui salvo perfeitamente lá. E quando fui salvo, soube que Jesus tinha me perdoado dos meus pecados. Eu liguei o motor e fui para o meu escritório. E quando cheguei lá, tive de contar a alguém o que havia feito. E ele me disse: e pastor, a razão por que estou lhe dizendo isso é porque quero que o senhor saiba que alguns de nós lá fora estamos ouvindo o Evangelho e isso está fazendo a diferença em nossa vida. Bem, a questão é esta: mas o que você faria agora? Se você não for salvo, esqueça tudo esse negócio de decoração de Natal. Se você não é salvo, você está perdido. E se você quer ser salvo, você pode ser salvo agora, onde quer que esteja, dizendo a Deus: eu creio no testemunho da Escritura. Eu estou pedindo que tu me perdoes os meus pecados, porque tu disseste que, se eu confessar os meus pecados, tu és fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça.
E Deus, eu fui tão injusto. Estou te pedindo por tua misericórdia para me perdoares os meus pecados, com base no que Jesus Cristo fez na cruz. Podes tu me perdoar? Sim, Ele vai lhe perdoar. E Pai, como somos gratos por nos amar como Tu fazes e por nos dares as oportunidades de sermos salvos, em nome de Jesus. Amém. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.